noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite. A secretária realizou a chamada e verificou o estado de todos os vereadores presentes. Declaro aberta a 43ª ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem. Convido a todos a fazer oração regimental desta casa. Senhor, abençoai esta casa e fazer instrumento de vossa paz. Nós pedimos. Ata da 42ª reunião ordinária. Ata da 42ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem, realizada no dia 10 de novembro de 2025, às 19 horas do mesmo dia, reuniram-se em sessão ordinária sob a presidência da vereadora Bruna Renata e os vereadores da Câmara Municipal de Santana da Vargem. A primeira secretária, a vereadora Silmara Girlani, realizou a chamada e verificou estar ausente o vereador Luiz Felipe. Os demais vereadores estiveram presentes. A presidente declarou aberta a sessão e foi realizada a oração regimental. Iniciando-se um pequeno expediente, foi lida a ata da última reunião, a 41ª reunião ordinária. Após a leitura, a ata foi colocada em votação, tendo sido aprovada e assinada por todos os vereadores. Em seguida, foi lida a ata da 6ª reunião extraordinária, a qual, após a leitura, foi colocada em votação, tendo sido também aprovada e assinada por todos. Na sequência, foi citado o ofício número 28 de 2025, de autoria do vereador Paulo José. Não houve escrito na tribuna livre no grande expediente, foram apresentadas as seguintes proposições. Projeto de lei ordinária número 100 de 2025, que ratifica o segundo termo aditivo do contrato do consórcio internacional multifinalitário do Baixo Sapucaí, a Simbasp, a qual veio com pedido de urgência. O pedido de urgência foi aprovado. Em seguida foi apresentado o projeto de lei decreto legislativo número 2 de 2025, que dispõe sobre os nomes dos homenageados de 2025, do título de cidadão honorário, medalha Monsenhor José Ribeiro, medalha João Evangelista e noções de aplauso. Na ordem do dia, foram colocadas em discussão e posteriormente em deliberação as seguintes proposições. O projeto de lei complementar número 15 de 2025, que altera o anexo atribuições da lei complementar 023 de 2022, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores do Poder Executivo, a fim de criar vagas do cargo dentista 2 e auxiliar de dentista, o qual foi aprovado por 7 votos favoráveis dos vereadores Antônio Afonso, Gilson Vitor, Grêmio de Oliveira, Jackson Luiz, Everton Paulo, Silmara Girlani e Paulo José. Contra, 0 voto contrário, nenhuma abstenção em primeira votação, com o código de maioria absoluta. A emenda e subemenda número 59 de 2025 altera o artigo número 1 do projeto de lei complementar número 12 de agosto de 2025, a qual foi aprovada por maioria simples por 7 votos favoráveis, contra 0 votos contrários e nenhuma abstenção. O projeto de lei complementar número 12 de 2025, que altera o anexo atribuições da lei complementar 024 de 2022, que estabelece o plano de cargos e salário do magistério da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, a fim de criar o cargo de auxiliar de apoio de educação especial e ampliar o número de vagas do cargo de professor de educação infantil, a qual foi aprovado por 7 votos favoráveis dos vereadores Antônio Afonso, Gilson Vitor, Grêmio de Oliveira, Jackson Luiz, Everton Paulo, Silmara Girlani e Paulo José. Contra 0 voto contrário e nenhuma abstenção em segunda votação, com quórum de maioria absoluta. Em prosseguimento à reunião, o presidente concedeu a palavra livre aos vereadores por 5 minutos.
O vereador Everton Paulo registrou a homenagem ao procurador legislativo, Dr. Felipe Tomé Mota e Silva, destacando que ele foi recentemente agraciado com o título de cidadão honorário no município de Caratinga. Enfatizou a relevância profissional e ética do procurador, reconhecendo sua dedicação, compromisso com a legalidade e contribuição técnica para o bom desempenho das atividades legislativas. Diante disso, formalizou a apresentação de noções de aplauso e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo servidor. A presidente colocou em votação a noção de aplauso ao procurador Felipe Tomé e o plenário aprovou. O vereador Jackson Luiz utilizou seu tempo para solicitar a atenção à administração municipal às demandas do esporte local. Relatou que recebeu diversas reclamações da população sobre a situação do estádio Hernando Pereira Scatolino, mencionando refletores queimados e problemas de iluminação dos vestiários. Ressaltou que o esporte no município encontra-se carente há anos, observando que, enquanto a cultura tem recebido maior visibilidade, as atividades esportivas vêm sendo negligenciadas. Destacou a importância do esporte como ferramenta de educação, saúde e inclusão social, citando ainda a ausência de iniciativas como o Campeonato Municipal. Requeriu ao Executivo que priorize ações de revitalização e fomento ao esporte em todas as modalidades. O vereador Antônio Afonso registrou a entrega de semente de milho aos produtores rurais do município, a ação viabilizada por meio do deputado Midim Madeira, com apoio da Emater, e completada pela distribuição de mais de 100 sacos de milho pelo deputado Diego Andrade, totalizando 143 sacas distribuídas. Destacou a importância de vereadores e servidores na atividade, mencionando a satisfação dos produtores beneficiados. Enfatizou que a iniciativa representa importante apoio aos pequenos produtores, contribuindo para o fortalecimento da produção local e a geração de ganhos significativos às famílias rurais. A vereadora Silmara Giuliani ressaltou a importância da destinação da semente de milho aos pequenos produtores, agradecendo aos deputados responsáveis pela liberação do recurso. Em seguida, apresentou um relato recebido de um munícipe sobre o atendimento na UBS, na qual, segundo informado, um paciente com pressão arterial elevada não teria recebido a medicação adequada, sendo orientado a buscar o remédio em casa. A vereadora registrou indignação com a conduta relatada, classificando-se como inadequada e desumanizada. Destacou que situações semelhantes podem estar ocorrendo quanto a outros usuários do serviço e reforçou a necessidade de providências efetivas da área de saúde. O vereador Paulo José manifestou preocupação com o relato apresentado sobre o atendimento na UBS, destacando que, diante de um quadro de pressão arterial elevada, o tempo gasto para buscar a medicação em casa pode expor o paciente a risco de eventos graves, como o AVC ou infarto. Reforçou que, em situações dessa maneira, existe responsabilidade, conduta adequada por parte do profissional de saúde. O vereador Everton Paulo relatou o caso de um munícipe residente na região do Cajuru, área rural pertencente à Boa Esperança, mas cuja vida cotidiana e vínculos de serviços se concentram em Santana da Vargem. Segundo informado, ela teria sido desestimulada a realizar o cadastro do programa Minha Casa Minha Vida, sob o argumento de que não reside no território municipal. O vereador defendeu a revisão desse procedimento, observando que muitas famílias das áreas limítrofes utilizam serviços, estudam, trabalham, realizam suas atividades econômicas no município, devendo ser tratadas com acolhimento e orientação adequada. Ressaltou que o direito à moradia é garantido constitucionalmente e que cabe ao município adotar postura proativa na ampliação de políticas habitacionais.
O vereador Paulo José reforçou a necessidade de tratar com respeito os moradores das regiões, lembrando que muitos residem a poucos metros da divisa municipal, mas mantêm vínculo direto com Santana da Vargem. Votam, consomem, trabalham, contribuem economicamente aqui. Destacou que, por esse motivo, é obrigação do município assegurar o atendimento digno e respeitoso a essas pessoas. O vereador Everton Paulo relatou a situação em que um paciente de Boa Esperança, transportado por ambulância para Três Pontos, precisou ser atendido em Santana da Vargem durante um trajeto, destacando a eficiência do atendimento prestado pela equipe local. Em contraponto, mencionou episódios de mau atendimento na UBS do município, afirmando que condutas desrespeitosas por parte de profissionais de saúde configuram abuso de função e prejudicam munícipes que procuram o serviço em situação de dor e vulnerabilidade. Ressaltou que casos assim justificariam a abertura de um boletim de ocorrência e processo administrativo para apuração. A vereadora Silmara Girlani tratou da eficiência de documentos para o cadastro em programas municipais, sugerindo ajuste nos critérios adotados. Argumentou que muitos moradores da zona rural possuem carteiras de trabalho assinada em outros municípios, o que não reflete necessariamente seu vínculo real com Santana da Vargem. Defendeu que, em vez de exigir comprovação de vínculo empregatício local, seja solicitado o título eleitoral, documento que, segundo destacou, representa a forma mais objetiva e adequada de comprovar pertencimento ao município. O vereador Drake de Oliveira reforçou a discussão sobre os critérios de comprovação para o acesso aos programas municipais. Destacou que moradores da área próxima à divisa que, embora residam fora do perímetro territorial, mantêm vínculo laboral dentro de Santana da Vargem, o que reforça sua integração cotidiana no município. Argumentou que, nessas situações, é incoerente estabelecer hierarquia de direitos baseada apenas na CTPS, uma vez que diferentes realidades profissionais não eliminam o vínculo comunitário. Defendeu que o critério adotado deve completar quem possui efetivo interesse e relação direta com o município. O vereador Everton Paulo reiterou que o direito da moradia é garantido constitucionalmente e deve ser observado de forma ampla. Argumentou que restringir o acesso a programas habitacionais apenas pelo local de residência formal seria incoerente, lembrando que, inclusive, autoridades locais como prefeito e vereador muitas das vezes não nasceram no município. Defendeu que moradores das áreas que trabalham, consomem, votam e mantêm vínculo direto com Santana da Vargem devem ter assegurado o mesmo tratamento e acesso às políticas de moradia, reforçando que o critério central deve ser efetivo relação comunitária com o município. O plenário discutiu o assunto. A presidente Bruna Renato parabenizou o vereador Gilson pelo aniversário, desejando de paz e saúde. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a sessão, desejando uma boa noite a todos e agradecendo-lhes a presença, e ordenou que se lavrasse a presente ata, elaborada pela primeira secretária Silmara Girlani, nos termos do inciso 5º do artigo 35 do regime interno desta Câmara Municipal, a qual, após aprovada, poderá ser assinada por todos.
Com licença. O Gilson fez um comentário sobre a habitação, né, Gilson? Não sei se eu não falou, né? Se tiver intermunicipal, tá certo. Pronto. A fala do Gilson também, tá? Coloca isso, depois a gente acrescenta. Coloca a ata em discussão. Ata aprovada. Com a ressalva, vamos fazer a ressalva, né? Não houve escritos da tribuna livre. Não houve proposição a ser apresentada no grande expediente. Ordem do dia, coloca em discussão e posteriormente a votação as seguintes proposições. Projeto de Lei Complementar 15 de 2025. Altera o anexo atribuições da Lei Complementar 023 de 2022, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores executivos, a fim de criar vagas do cargo de dentista 2 e auxiliar de dentista. Segunda votação, com quórum de maioria absoluta. Antônio Afonso. Sim. Everton Paulo. Sim. Gilson Vitor. Sim. Gleiton de Oliveira. Sim. Jackson Luiz. Boa noite, presidente. Boa noite aos nobres. Eu voto sim. Luiz Felipe. Sim. Paulo José. Sim. Silmário Giovanni. Sim. Projeto aprovado. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo 18 de 2025. Dispõe sobre a disponibilização periódica de transporte para doadores de sangue do município de Santana da Vargem. Primeira votação, quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor permaneçam como estão. Primeira votação aprovada. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo 22 de 2025. Dispõe projeto Sorriso para Todos, que dispõe doação de próteses para a população de baixa renda do município de Santana da Vargem e dá outras providências. Primeira votação, quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor permaneçam como estão. Primeira votação aprovada. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo 23 de 2025. Dispõe sobre a obrigatoriedade da oferta de opção de matrícula online nas escolas de rede pública municipal e dá outras providências. Primeira votação, quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor permaneçam como estão. Primeira votação aprovada. Pronunciamento dos vereadores por 5 minutos. Bom, boa noite, presidente. Boa noite aos nossos colegas, a todos que estão nos assistindo. Eu gostaria aqui de usar meu tempo aqui hoje para direcionar aí uma pergunta à presidente da casa. Acredito eu que será uma resposta tranquila da sua parte. Então, eu gostaria de saber pelo andamento, né, nós estamos acompanhando em relação à despesa e o orçamento da casa. Gostaria de saber de Vossa Excelência se tem alguma previsão de evolução, né, desse dinheiro no final deste ano, dessa legislatura, para o Executivo. Não precisa ser exato, mas tem alguma estimativa de evolução desse dinheiro? Uma previsão? Uma previsão. Você quer que fale em valores? Não sei, talvez seja subir aí por alto, tudo bem. Exato. Tem. Exato, eu não tenho, não. É um valor considerável? Com certeza. Com certeza, né? Que bom. Bom, diante eu acho que para os funcionários aqui, talvez, eu acho que você já até tenha já a intenção, né, de
fazer o pagamento, né, do Vale Alimentação dobrado para eles no final do ano. A gente sabe que o 13º é um salário base, né, e o Vale Alimentação só paga se é presidente, né, e se tiver orçamento, se for da vontade dela, e também se for da vontade também do Poder Executivo fazer o mesmo com os funcionários da Prefeitura. Né, se você tiver com esse pensamento, te parabenizo por isso. Né, e para o Executivo, aí sim fazer um pedido em forma de requerimento, de ofício, depois o pessoal da casa puder formalizar para mim, um pedido ao Executivo para que ele faça o mesmo. Eu acho que é uma valorização do servidor público, né? Paga o 13º mês por lei, e o salário, o vale alimentação, ele dobrado no final de dezembro, acho que faz muita diferença. A gente gasta bastante no final do ano, e no começo do ano também o começo do ano é muito difícil, né? Tem muita despesa. Então, acho que por ser um valor considerável pelo que a gente tem acompanhado, eu acho que tem total condição da Prefeitura também adotar, usar esse dinheiro, que não é um dinheiro vinculado. Então, eu acho que o Executivo, se ele quisesse, ele poderia fazer o mesmo para os funcionários. Eu acho que é uma valorização ao servidor público, eu acho que traz mais conforto para as festas de final do ano e para o começo do ano que vem. Então, se puder formalizar depois, fica aqui também um pedido em relação a isso. Para terminar, eu gostaria de reforçar em relação ao que eu disse aqui na semana passada, em relação ao esporte. Várias pessoas viram que eu postei aqui e realmente me falaram de outros problemas dentro do esporte. Então, gostaria de reforçar mais uma vez o pedido de atenção ao esporte de Santana da Vargem. A gente está há um ano já de mandato, né, dessa administração, e até o presente momento o esporte ainda está parado. Né? Então, reforçar aqui o pedido, né, para que ele consiga fomentar aí o esporte do nosso município de uma maneira geral. Tá bom? Só isso. Obrigado. O Jackson, respondendo aí o seu questionamento, eu falei com o prefeito, sabe, essa questão aí, igual você falou, que aqui já tem a portaria, né, para os servidores, e a prefeitura, até perguntei para ele que a gente poderia devolver um pouco, né, do nosso orçamento para ele fazer esses pagamentos para os servidores. Ele falou que já tem um projeto para isso, ele já vai fazer para os servidores, e o que a gente passar para ele também, ele já tem um plano em questão da saúde. Em questão de saúde, zerar a fila de saúde, igual eu falei, não tem valor certo de devolução, mas eu até propus isso para ele, mas falou que já tinha um plano para isso. Que bom. É bom saber que as ideias estão sendo alinhadas, né? Eu acho que a valorização do pessoal, do servidor público, né? Que tem muitos servidores aí trabalhando com salário defasado, correndo atrás de seu salário, da sua base salarial, e eu acho que nada mais justo, né, do que valorizá-los com esse simples gesto. Não é uma despesa pesada, é uma despesa que dá para pagar. Então, que bom que as coisas estão sendo alinhadas, o pensamento está sendo alinhado para isso. Obrigado. Nada. Eu gostaria aqui também de parabenizar o pessoal da educação, né? Essa semana eu recebi lá uma folhinha com uma rematrícula do ano letivo 2026. Então isso agiliza muito, né, o processo, para ficar uma coisa mais simples para as mães que não tem tempo de estar indo. A questão da matrícula online, até que o Paulo citou. Então isso vai agilizar bastante esse processo. A prefeitura hoje também já postou que vai ter um kit de materiais, né? Tênis, meia, mochila para as crianças, postaram hoje. Já colocou também a lista que vai ser disponível, que a prefeitura vai doar, então o pessoal já está preparando o ano de 2026, né? Isso é muito importante. Gostaria de agradecer também a atenção dos servidores, do Gilson, a Helena, o secretário de saúde, a Roberta, todo esse pessoal, que tudo que eu tenho pedido, né, eles têm me atendido prontamente, então isso é muito importante para o nosso papel de vereador, né? Se a gente não tiver alguém lá para ajudar, fica difícil, né? Gostaria de agradecer também hoje o
o sargento William, que prontamente, quando eu pedi a ele um socorro hoje que o município pediu, eu não sabia o que fazer, ele já estava me mandando mensagem para outra situação, eu pedi a ele prontamente pediu o pessoal da PM para ir lá e deu tudo certo. Então eu gostaria de agradecer ao sargento William pela atenção de hoje também. Muito obrigada. Boa noite, presidente. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite ao pessoal que nos assiste. Eu também queria aproveitar a fala dele aqui e eu queria fazer também um pedido de providência usando esse duodécimo que você vai devolver de si. Aí eu fiz aqui um pedido de providência. Solicitação para a utilização do duodécimo a ser devolvido na complementação do piso salarial dos professores e agentes de saúde municipais. Sabendo que é mais ou menos aí de 300 a 400 mil, ainda tem os processos de licitação, as coisas que vai entrar, então vai ser um valor bem elevado e eu acho que ele consegue poder resolver essa situação. Eu pus assim, o vereador Everton Paulo Araújo, no uso de suas atribuições regimentais, vem por meio desse solicitar a Vossa Excelência que o saldo remanescente do duodécimo a ser restituído por essa Casa Legislativa ao Poder Executivo ao final do ano seja prioritariamente destinado à complementação do piso salarial dos profissionais do magistério, professores, e igualmente a complementação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, agentes de combate à endemia. A justificativa. Embora ciente da vedação legal para a indicação da verba vinculada à verba casada, a presente solicitação de destinação é fundamental na urgência em garantir o cumprimento integral da lei federal e referente aos pisos salariais. Salienta-se o histórico de descumprimento no município, inclusive com a intervenção do Ministério Público Estadual, que recomendou a reprovação das contas do ex-prefeito José Elias em razão da falta de pagamento do piso. Então, esse recurso poderia estar ajudando ele já cumprir com o requisito do Ministério Público. É crucial destacar que o valor ser restituído oriundo do duodécimo economizado pelo Legislativo configura-se como recurso extraordinário, não orçado na dotação original do Executivo. Em outras palavras, trata-se de um ingresso financeiro adicional que não estava previsto no caixa da Prefeitura, possibilitando a solução imediata de uma pendência legal crucial sem desequilibrar outras públicas orçamentárias. Acreditamos que a aplicação desse recurso na valorização salarial dessas categorias essenciais é uma medida de justiça social e legalidade administrativa. Certos de atenção e do ponto de acolhimento a essa importante demanda, reiteramos nossos votos de consideração, atenciosamente, Everton Paulo Araújo. É só uma indicação para ele. Muito obrigado a você. Boa noite a todos. Boa noite. Quero aproveitar o momento, falando do décimo, em relação de remuneração de colaborador, os funcionários hoje que trabalham, os dentistas e os auxiliares de saúde, esse duodécimo, o recurso que a Câmara vai devolver para a Prefeitura, se for aplicado na saúde, que eu acho que é um lugar que pode ser aplicado, que precisa hoje, para melhorar o salário dessas categorias, porque auxiliar de saúde ganhar R$ 1.518 é muito pouco. Dentista, com salário base R$ 2.500, R$ 2.600 é muito pouco. O funcionário bem remunerado, você pode ter certeza que o trabalho vai render muito mais, vai trabalhar feliz. Então vamos olhar pelo profissional de saúde também na área da odontologia, dos dentistas, dos auxiliares de saúde. A Bruna falou também aí do projeto que vocês acabaram de aprovar, que foi de minha autoria. Agradeço o comentário da Bruna, agradeço o voto de vocês referente à opção do pessoal poder fazer a rematrícula online, porque isso é muito importante para não pegar filas, ficar de madrugada, mãe e pai, para fazer a rematrícula online. Muito obrigado a todos.
Boa noite, presidente. Boa noite aos nossos colegas. Eu queria pedir, de novo, à Secretaria de Obras que desse uma atenção aqui para a Avenida Nelson Pereira Vilela, porque nesse período chuvoso, eu tenho certeza que agora não consegue colocar as manilhas grandes ali, mas que faça pelo menos uma limpeza ali por baixo daquelas árvores, tira os galhos, coisa que não atrapalha a passagem da água, porque com essa chuva que deu na Casa da Máquina ali de novo, está acontecendo a passagem de água ali, né? E que ali também tem pessoas, né, já de idade, com acamada, né? Isso pode piorar. Então, que a Secretaria de Obras dê uma atenção ali, uma limpeza. Eu sei que talvez não tenha uma máquina ainda adequada para fazer isso, né? Mas uma atenção ali que isso pode causar um problema aos moradores ali de perto, né? E a questão do quebra-mola que o pessoal não deixa de cobrar, né? Eu acho que infelizmente não tem jeito de ficar sem esse quebra-mola ali, né? Olhar direitinho, né? Fazer um estudo ali, né? Mas é uma avenida que se tornou um movimento muito grande, né? E que a gente possa olhar as pessoas que moram ali circunvizinho também. Presidente, aproveitando o momento aqui, eu esqueci, mas redigir um ofício, não sei se já foi encaminhado na prefeitura, e o endereço estava errado. Você passou. Então, quando você consertou, não, né? Não deu tempo. É só para poder consertar o endereço lá, para nós, senão vai vir informação errada. Já mandei solicitando com informações erradas e pode vir errado também. Do que é de quebra-mola? Não, é um estudo de uma rua onde está havendo vários acidentes. Aquela rua perto do barracão do seu tio lá, naquela subida lá, naquela esquina, tá? Trocamento da Avenida L Terra com a Iota Lima e a Francisco José Faria, isso mesmo. Obrigado. Faz um ofício do seu também, não, Antônio. Faz pra ele, Caio. eu ia falar isso pra ele. Mais alguém? Declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos.